Aquele período entre as 3 e 6 da manhã, em que o sono é o mais profundo, ou é o momento mais difícil da madrugada. E nesse período em que os ladrões, os bandidos, os meliantes, eles saem para fazer as suas bagunças, as suas maldades, e muitas vezes os vigilantes sozinhos, nesses períodos difíceis da madrugada, eles vivem essa expectativa do romper da manhã, porque quando a manhã vem, então eles sentem-se mais seguros, porque o dia já raiou e já os miliantes, os bandidos, os ladrões não mais farão as maldades. É claro que o tempo em que o Salmo foi escrito é diferente dos dias de hoje, em que essas coisas acontecem de dia tamanho. Mas a comparação que o salmista faz pelo anseio dele pelo Senhor, como os guardas anseiam pela manhã, é muito interessante, porque a ansiedade que os guardas vivem pelo romper da manhã é tão grande, e ele compara a grandeza dessa expectativa, dessa esperança dos guardas pela sua espera pelo Senhor. Que nós também possamos esperar no Senhor em todo o tempo, que nós possamos esperar no Senhor com essa ansiedade, esperar no Senhor com essa convicção de que Ele virá. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então, espere no Senhor, espere nesse Deus que tem bênçãos para a sua vida, espere nesse Deus que conhece a sua aflição, que conhece o seu sofrimento, que conhece a sua angústia. Espere nesse Deus que conhece a sua fé, porque ao romper da manhã, Ele virá trazer consolo, Ele virá trazer esperança para a sua vida e solução para os problemas que você está enfrentando. No versículo 7, ele continua dizendo: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Aqui ele leva a sua oração para o seu povo, para Israel. Ele pede a Deus pelo seu povo, ou pede que o seu povo espere no Senhor, o seu povo, a sua nação. E ele, ao fazer o pedido, ele justifica dizendo: porque no Senhor há misericórdia. Só em Deus, irmãos, nós encontramos misericórdia. A Bíblia diz em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são cada manhã. E o salmista reconhece isso, ele sabe que só em Deus nós encontramos misericórdia, só em Deus nós encontramos perdão. Ele falou isso lá no versículo 4, né? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E aqui no versículo 7 ele fala: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E aí nós lembramos do versículo 22 do capítulo 3 de Jeremias, quando o profeta, em uma oração que ele faz, o profeta conhecido como profeta das lágrimas, porque chorava por causa da aflição de Israel, pela falta de fé de Israel, pela desobediência de Israel, porque Israel não ouvia as palavras que ele proferia da parte de Deus para o bem da nação, e ele chorava. Mas aí nessa oração do capítulo 3, versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Então, todas as manhãs, voltando ao versículo 6, ele diz que a sua alma anseia pelo Senhor, como os guardas pelo romper da manhã. E aí, no versículo 7, todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. E se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. Mas as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. E todas as manhãs, quando raia o dia, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. E aí ele, sabendo disso, convicto disso, ele pede ao seu povo, ele pede à sua nação: espere, Israel, no Senhor. Não espere no governo, não espere no homem, não espere no patrão, não espere em ninguém aqui da terra, mas espere no Senhor. Espere no Senhor, porque do Senhor vem a sua redenção,
do Senhor vem a nossa redenção, do Senhor vem a nossa salvação. E aí existem outros salmos, o Salmo 62, por exemplo, o salmista também, ele faz uma oração em forma de cântico e ele expressa isso. Ele começa no Salmo 62 dizendo: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. É um salmo de Davi. Aí ele continua dizendo: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. E aí vai o salmo todo, é um salmo com 12 versículos, e durante todo o percurso do salmo, ele vai repetindo isso: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, o salmista, ele sabia para quem pedir, ele sabia como pedir, e ele sabia em quem esperar, por quem esperar. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas aqui dessa terra, em pessoas aqui deste mundo, e como eu disse, vou repetir, por vezes sofremos decepções por isso, por vezes sofremos tristezas por isso, porque as pessoas por quem esperamos não nos ajuda, não nos socorre, não se importa com nós. Mas uma coisa eu posso dizer para você com toda franqueza, com toda sinceridade, sem medo de errar: no Senhor nós podemos esperar, no Senhor nós podemos confiar, no Senhor ao Senhor nós podemos clamar, porque Ele ouve, Ele escuta e Ele vem em socorro daqueles que confiam e esperam nele. E é por isso que o salmista, sabedor disso, ele diz no versículo 7, espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, se não fosse a misericórdia de Deus para com a humanidade toda já teria sido destruída, a humanidade toda já teria sido pisada pelos pés do inimigo. Mas a misericórdia do Senhor, e não só a misericórdia, mas a graça que é Jesus, ela foi enviada justamente para isso, para nos salvar, para nos dar esperança, para nos dar salvação. E essa graça que é Jesus está disponível 24 horas do dia, 365 dias do ano, a todos aqueles que queiram abraçá-la, a todos aqueles que queiram aceitá-la. E essa graça, ela é necessária e suficiente para a nossa salvação. Não há nada mais que nós precisamos do que a graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça é Jesus, e nós precisamos desta graça e desta misericórdia. Um salmo, eu não vou lembrar o salmo agora e também não vou procurar para não atrasarmos o nosso estudo, mas há um salmo que diz que a misericórdia e a verdade se encontraram e fala que elas se beijaram também. Então, essa graça e a misericórdia, elas andam juntas. A graça e a misericórdia, elas caminham juntas, porque elas emanam do mesmo Deus. A misericórdia emana de Deus, assim como a graça emana de Deus. E elas andam juntas e elas são tudo para nós. Se não tivermos a misericórdia de Deus e nem a graça de Deus, nós seremos condenados, seremos derrotados, mas nós louvamos a Deus, porque Ele enviou a sua graça e a sua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E ele conclui o salmo, o 11º degrau, o degrau das profundezas. Ele encerra dizendo: e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui é claro que o salmista está falando sobre a sua nação. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Porque eles confiavam em Deus. Eles sabiam que só em Deus havia a remissão. Só Deus teria o poder de remir as iniquidades. Só Deus teria poder de remir
o pecado da humanidade. No Salmo 116, eu acho que eu já li outro dia, no versículo 12, não é esse salmo não, mas tem um salmo que o salmista fala, eu acho que é o 49, vamos só conferir se é o salmo 49, que ele fala sobre aqueles que confiam nas fazendas, é o 49, versículo 6, ele fala assim, 6 em diante, ele fala assim, aqueles que confiam em suas fazendas e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, ou seja, ninguém poderia pagar o pecado do outro. Por mais riquezas que tenha, por mais dinheiro que tenha, ele não pode fazer isso. Aí no versículo 8 ele fala, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, por mais bilionário que o ser humano seja, ele não pode comprar a sua salvação. Não há dinheiro no mundo que pague a salvação do homem. A salvação foi paga. E foi paga com um preço muito alto. Um preço incalculável, que ninguém pode imaginar o preço dessa salvação. Não que nós tenhamos que pagá-la, porque ela foi paga por Jesus. Jesus pagou por nós. E aí é quando Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então essa salvação foi paga por Jesus quando morreu na cruz por nós. E nenhum de nós temos e teremos condições de pagar o resgate da nossa alma, o resgate da nossa salvação, dos nossos pecados. Antigamente, lá no Antigo Testamento, os pecados eles eram perdoados, entre aspas, né, porque eles eram encobertos, eles não eram apagados, mas eram encobertos apenas. Eles eram feito isso através do sangue de animais. Matava-se um cordeiro, degolava-se um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro o pecado era expiado. Mas todo dia, todo mês, todo ano, esse sacrifício tinha que ser repetido, porque os homens continuavam pecando. Assim como nós também somos pecadores, o fato de nós termos Jesus em nosso coração não nos imune de pecado, embora nós devamos nos esforçar para não pecarmos, mas como o mal está em nós, o próprio apóstolo Paulo fala isso, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, o fato de nós sermos homens pecadores faz com que nós precisemos todo dia do perdão de Jesus. E aí o apóstolo João, o evangelista João, em sua primeira carta, ele diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o perdão que nós alcançamos de Cristo, quando o aceitamos, e nós precisamos fazer isso todos os dias, aceitar a Jesus todos os dias, não é aceitar uma vez e achar que fomos perdoados e agora podemos fazer o que quisermos, porque uma vez salvo, salvo para sempre, como uma teologia que prega isso, e isso não é verdade. A salvação ela é conquistada no dia a dia. Cada dia que se passa, nós precisamos alcançar a nossa salvação. E como nós a conquistamos? Crendo em Jesus, confessando o seu nome, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados e pedindo perdão e misericórdia a Deus para que nós alcancemos essa salvação e esse perdão. E é assim que nós encontramos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, quando ele diz aqui, ele remirá Israel, é claro que ele está falando isso, porque ele escreveu esse salmo em um momento em que ele vivia, junto com o seu povo de Israel. E lá em Israel, esses pecados eram remidos através do sangue de animais, como eu disse. Mas quando Jesus veio e morreu por toda a humanidade, acabou. Não foi mais preciso e nem será mais precisa a oferta de animais para perdão de pecados, porque a Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro imaculado, sem pecado, se entregou por nós.
O escritor aos Hebreus fala muito sobre isso, né, sobre esse sacrifício de Jesus e o sacrifício do Antigo Testamento. E ele fala que se o sangue de touros e bodes podiam apagar pecados, muito mais o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, pode perdoar. Então, quando ele diz que ele remirá Israel, é porque quando Israel crer em Jesus como Messias prometido, então ele será salvo. E nós somos privilegiados porque nós já cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, como remidor da nossa alma. Nós somos privilegiados porque nós já entendemos este milagre, entendemos o mistério da salvação, que foi a morte de Cristo no Calvário. Então, aí o versículo 8, ele passa a ser mais abrangente nos dias de hoje. E não é só Israel que será remido, mas todas as nações que crerem em Jesus, que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, eles serão também remidos, terão as suas iniquidades remidas pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí, numa comparação com o versículo 7, e o versículo 8, então, ao invés de dizer espere Israel no Senhor, nós podemos dizer espere as nações no Senhor, espere a igreja no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Espere, homem, no Senhor, espere, mulher, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Aqui não há espaço para distinção, não há espaço para preferências, só Israel ou só tal igreja, não. Espere quem quiser, todos aqueles que creem em Jesus, espere no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Todos aqueles que já ouviram e professaram o nome de Cristo, esperem no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remirá a todos. Aí eu vou tirar Israel, vou colocar a todas as nações, a todas as pessoas, de todas as suas iniquidades, todas as pessoas que crerem nele, todas as pessoas que aceitarem a ele, todas as pessoas que reconhecerem nele o Salvador, todas as pessoas que reconhecerem que ele é o Senhor, todas as pessoas que reconhecerem que só nele há perdão e que só nele há salvação. Ele remirá a todas essas pessoas de todas as suas iniquidades. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Tenham um bom domingo, um bom final de semana e que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém.